Olá, hoje a gente vai fazer um grande passeio pela história do direito no Rio Grande do Sul e aqui na nossa querida Novo Hamburgo. Meu convidado de hoje, mais do que especial, é o decano da advocacia do direito aqui no nosso estado. Eu não sei, eu desafiei aqui a doutora Regina Bel que me dissesse quantos são mais antigos na profissão no Brasil. Meu convidado de hoje é observador, conformado e inconformado. Natural de Estrela, filho do seu Alexandre e da dona Hilda, é formado em Direito. Marido da Silvia, já foi promotor público e por 32 anos procurador do município de Novo Hamburgo. Pai da Carmen Helena, da Lilian Amanda e da Andréa Luísa, é o advogado mais antigo em exercício no Rio Grande do Sul e participou durante 20 anos da diretoria do nosso querido Esporte Clube Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Adalberto Alexandre Snell. Snell ou Schnell, como diria? Snell. Doutor, é uma honra poder conversar com o senhor e poder contar um pedacinho dessa linda história. E para mim é uma grande satisfação voltar a estar aqui na presença do amigo aí. O senhor participou da Vale TV desde o início, lá em 2009, né? Como? Em 2009 o senhor já estava na TV, né? Já estava com a gente Já aqui. estava. 94 anos. Viveu alguma história? Viver intensamente. Minha vida foi sempre aproveitada em todos os minutos, intensamente, né? Que história é essa de conformado e inconformado? Bom, eu estou conformado com tudo que eu consegui e que eu não consegui. Inconformado com tudo que eu vejo de irregular, muita injustiça, muita corrupção, muita falta de vergonha, uma justiça claudicante, uma justiça que não mais corresponde ao que é necessário para o povo. É nesses termos que eu coloco essas duas palavras. Nascido em Estrela, por que o senhor veio para Novo Hamburgo? Bom, eu nasci em Estrela, sob uma estrela que me protegeu sempre muito. Eu poderia ter morrido muitos anos, né? Essa estrela foi realmente muito especial. E aí, meu pai, que era um médico, foi um dos primeiros médicos a trabalhar com raio-x, logo começou a apresentar doença quando eu era bem pequeno. E não havia condições da minha mãe ficar com os 3 filhos, ficou só com o menor, que era o dentista Dagoberto. E os outros 2 ficaram aos cuidados dos avós e tios em Porto Alegre. Por isso a minha vida, praticamente toda ela se fez em Porto Alegre. Quando o Dr. Metzler fez o meu irmão, que era médico, vir para Novo Hamburgo, acabou a família toda vindo para Novo Hamburgo. Acontece que o meu avô materno era de Campo Bom e a minha avó materna é aqui do Rio dos Sinos. A família Schmidt, toda ela é parente Rothfuss, também meu avô era Rothfuss. E os parentes, o número de parentes é muito grande aqui, né? Então a gente acabou vindo para cá. Veio um irmão, veio outro. No final veio a minha mãe. Essa é a explicação para a nossa vinda para cá. E depois é uma cidade altamente acolhedora e uma cidade dinâmica. Estrela é uma cidade para aposentados. É uma cidade boa para... Eu fui promotor lá, né? E acabei me aborrecendo
não tinha nada para fazer, não. Eu fazia de noite palestras e tinha de comer lombinho de porco. E assim, o dia passava, né, fazia uma ou outra audiência, despachava um ou outro caso de matéria civil, mas, em resumo, era muito pouco. Os acidentes de automóvel não tinha, porque não tinha automóvel, né? E os crimes eram tudo briga nas festas de igreja. Eu já sabia a jurisprudência de cor, né, que eu citava nas minhas petições. Então eu peguei o meu chapéu e fui embora, né? Vim para cá. Um grande juiz que fez concurso na época que eu fiz, ele foi para a fronteira e me convidou para ir junto com ele, né? Depois ele ficou ministro do Superior Tribunal de Justiça. Eu não quis ir tão longe. Ele me disse depois, se tu tivesse ido comigo, tu terias continuado na promotoria. E aqui se abriu um espaço muito grande para mim na advocacia e era uma coisa boa, porque eu não precisava me movimentar a todo momento. Por outro lado, era muito estático. O juiz e o promotor, para mudarem de instância, era muito difícil. Levava 4 ou 5 anos, né? Quando o meu juiz lá soube que tinha sido aberta uma vaga, ele já saiu correndo para Porto Alegre, levar frutas, etc., lá para a mulher do presidente. Assim faziam todos os juízes, disputando espaços para conseguir as suas aposentadorias, as suas promoções. Isso depois acabou, o desembargador criou lá um sistema de avaliação de méritos para que não houvesse assim só influências pessoais para dar promoções. Então, aí fiquei aqui no Novo Hamburgo, né? Casei, os filhos nasceram aqui e eu participei ativamente então no esporte. Fui 2 anos presidente do Novo Hamburgo e acabei ficando, era que nem prostituição. Entrou, não podia sair mais, né? O pessoal dizia, eu pego o cargo de presidente, mas se tu pegas a secretaria, se tu pegas a tesouraria. E isso era uma coisa assim muito problemática, estar na diretoria, porque qualquer transação de jogador, a gente assinava na ponta esquerda, ou seja, a gente assinava como avalista na promissória, né? Então, já era assim naquela época? Já era assim lá naquela época? Sim, era naquela época, eu não sei se hoje é assim. Continua igual. Eu perdi muito dinheiro com isso, né? Eu ia a Pelotas com a equipe, nós nos hospedávamos lá no grande hotel e quando nós íamos embora não tinha dinheiro para pagar o hotel, nem a comida lá, eu pagava do meu bolso. Aí me deram depois rifas de um automóvel, né? Eu estava louco para ganhar um automóvel, né? Aí lá na alfaiataria do Skiffer, onde o patrono trabalhava lá, patrono do Novo Hamburgo, apareceu uma pessoa que comprou a última rifa, né? E ainda em prestações. E ele ganhou o automóvel, né? E eu fiquei com aquela pilha grande dele. Mas era assim, a gente levava isso desportivamente. No esporte eu vou contar uma coisa muito interessante. Uma advogada em Porto Alegre, o time não ia bem dela. Ela disse que ia me arrumar uma benzedeira
um cara, um pai de santo, para ajudar, né? E ele era tão bom que ela teve que mandar ele parar, porque senão a sogra ia morrer. Aí digo, então, seu cara é tão bom, manda ele aqui, né? Ele veio, fomos no estádio, ele mandou datilografar o nome de todos os diretores, de jogadores, etc. Aí o Sapiranga disse, olha, o doutor Sinel está lá com um pai de santo, né? E para mim era meio constrangedor isso, mas como os jogadores acreditam muito nisso, aí eu digo, o senhor pode agora trabalhar. Não, eu vou trabalhar quando o sol se pôr. Mas eu preciso de 2 champanhes. Aí eu fui em casa buscar 2 champanhes e aí, em seguida, eu pechei para não pegar 2 moças que atravessaram a rua. Eu atirei o meu Volkswagen debaixo de um caminhão e saí que nem morto, né? E aí ele ainda me disse, eu vou trabalhar contra todos os times, menos o Internacional. Tá bom, se eu ganho dos outros, o Internacional também. Aí quando eu voltei para o clube, passada a minha tortura e tudo que tive, cicatrizaram as feridas todas. E aí eu fui ao campo do Internacional com os jogadores. E eis que o Sapiranga e o Miguel fazem lá uma jogada muito boa, gol do Novo Hamburgo. Novo Hamburgo ganha do Internacional. Perdeu dos outros. E o Internacional perdeu o campeonato com esse jogo. Essas coisas todas aconteciam, né? É isso que eu podia dizer sobre o senhor disse que não ficou em Estrela porque lá é lugar para aposentado. Tem uma coisa que o senhor não vai é aposentar, né? Como? Tem uma coisa que o senhor não vai é aposentar, né? Isso não. Não, chegou a hora de baixar a bola, não. Eu estou só terminando alguns processos que eu tenho compromisso moral de terminar, né? Principalmente um inventário de um amigo meu e mais um outro inventário. Quero terminar isso, né? E depois eu acho que é o momento de deixar tudo com os jovens. Tá bem, mas eu quero contar muita história com o senhor. A gente vai fazer um pequeno intervalo e em seguidinha a gente volta para continuar contando história. Hoje numa conversa de peso com o decano da advocacia, Dr. Adalberto Snell. Sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Clássica, ousada, moderna, elegante? Que tal todas? Seja muitas! Feira da Loucura por Sapatos, de 3 a 13 de dezembro, das 9 às 20 horas, na FENAC em Novo Hamburgo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o advogado mais antigo em atividade no Rio Grande do Sul, pelo menos no Rio Grande do Sul. Desafio a doutora Regina a encontrar outros mais antigos no Brasil, doutor Adalberto Alexandre Snell.
No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura, sistemas de segurança, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Lookfair, fechaduras e acessórios. Doutor Snell, a gente estava conversando um pouco da sua chegada em Novo Hamburgo, né? Faculdade na URGS, né? Faculdade de Direito na URGS. Sim. Que é a faculdade que formou Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, grandes nomes do direito, da diplomacia e da política brasileira. Oswaldo Aranha, sim, Getúlio Vargas, o João Goulart, todos esses se formaram lá, né? E o próprio Oswaldo Aranha eu encontrei lá na faculdade, quando ele recebeu o título de honoris causa, né? Era um homem todo brilhante mesmo, em todos os sentidos. A faculdade era muito boa. Os professores, de uma forma geral, eram altamente preparados, né? Eu tive, por exemplo, o professor, agora não me lembro, o professor de Direito Administrativo. Mas com essa memória privilegiada, não lembrar o nome do professor de Direito Administrativo, tá bom demais já, né? Mas era uma figura que eu não podia esquecer o nome dele, né? É uma falha lamentável, né? Ele era considerado um gênio. Até me perguntaram depois se ele era gênio, né? Eu disse, não, gênio não era, né? Para mim não era, né? As aulas dele eram cansativas, né? Ele falava 15, 20 minutos, a gente já estava quase dormindo, porque ele botava o charuto na boca, é o Cirne Lima, né? Ele botava o charuto na boca, falava em grego, falava em latim, falava em alemão, falava tudo aquela coisa, né? E a gente, a capacidade de concentração, 15, 20 minutos não permitiam que se continuasse cuidando do que ele estava dizendo, né? Mas era um grande jurista. Diziam que ele podia responder qualquer pergunta de direito, porque o direito naquela época era muito limitado. Só depois de 46 1946, que explodiu essa quantidade de portarias, leis, decretos, etc. E a forma também passou muito para matemática, etc. Não era assim no direito, né? O direito era o Código Civil, o Código Comercial de 1850, com as leis complementares e Código Penal de 41. E outras legislações, a CLT, etc. Né? E era aquilo, né? Então, realmente, eu não duvidaria que ele responderia qualquer pergunta, totalmente as perguntas, né, que fossem apresentadas. Mas ele era considerado, assim, um conhecedor profundo de direito. Mas nós tínhamos grandes professores, desembargador Ney Wiedemann, pai desse Ney Wiedemann, que é desembargador agora, que dava direito internacional privado. As questões que ele formulava eram dificílimas. As provas dele eram sempre tímidas, né? E tínhamos grandes professores de direito civil que seguiam a linha francesa de direito civil. Direito penal foi o professor Salgado Martins, que entrou nesse lugar do Salomão, não me recordo o nome, esse doutor que tinha feito concurso, foi tratar de um problema familiar de separação e foi na rua Voluntários da Pátria conferir lá de um turco
as mercadorias que ele tinha, etc. E quando ele saiu do prédio, ele junto com o oficial de justiça e mais uma pessoa, o turco matou os 3. Que E horror. aí então entrou o Salgado Martins, que era um bom professor. E assim foi. A faculdade de Direito foi. E hoje ainda a faculdade é considerada uma das melhores do Brasil. O que o senhor lembra, quais são as suas memórias do governo Getúlio Vargas, né? O senhor nasceu em 1926. O governo Getúlio foi de 30 a 45 e depois de 50 a A 54. ditadura do Getúlio Vargas eu acompanhei de perto. Né? O Getúlio Vargas era um mito. Era um homem que não aparecia como o nosso presidente hoje, falando na calçada com as pessoas e aparecia a todo momento falando, às vezes, coisas inconsistentes. Né? O Getúlio Vargas era anunciado em dias determinados, principalmente no dia 1º de maio, quando ele ia no estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. O Getúlio Vargas tinha carisma, tinha personalidade e tinha saber. Era um homem muito especial, uma personalidade marcante, vamos assim dizer. E quando ele falava, o país estremecia, o país parava. E a ditadura dele era permitida pelo povo, de uma forma geral. Né? Só as pessoas que integravam a UDN, depois, aquele grupo que pertencia ao general, ao brigadeiro Eduardo Gomes, etc., esses não toleravam o Getúlio. Mas o Getúlio tinha conseguido conquistar o povo brasileiro, bem diferente do que se seguiu com os outros presidentes que não conseguiram nada disso, conseguem eleições trabalhadas, mas não uma votação automática. Eu vou explicar o que eu quero te dizer. O Getúlio Vargas estava cercado de elementos altamente podres. Quando acabou caindo e se suicidou. Mas antes disso, o Getúlio teve que sair do governo. E vieram eleições, e aí estava o general Dutra contra o Eduardo Gomes. E toda a nação tinha como certo a vitória do Eduardo Gomes. Aí o Getúlio, embora não tolerasse o general Gaspar Dutra, que foi um dos que o derrubou, o Getúlio disse ao povo que votasse no Gaspar Dutra, e o Gaspar Dutra se elegeu. Depois disso veio o movimento queremista. O pessoal queria a volta do Getúlio. E o Getúlio acabou sendo reeleito. Foi aí que, então, as pessoas que estavam com ele tinha um auxiliar que até penteava o Getúlio. Ele tinha tanto prestígio que um colega meu escreveu uma carta, não para a autoridade, escreveu para esse auxiliar do Getúlio, pedindo a interferência dele para conseguir alguma coisa. Tal era a força dessa gente. E esses acabaram querendo matar um jornalista e não conseguiram e mataram um militar da aeronáutica. Foi aí que então caiu o governo de Getúlio. Né? O que levou o senhor para a política? Bom, O que levou o senhor para a política? O senhor foi vereador em Novo Hamburgo. fui vereador.
Por que foi para a política? Porque eu saí. Por que foi para a política? Por que Porque foi eu fui. candidato? Até hoje eu vivo a política, não. Eu vivo intensamente tudo o que acontece na política. Mas eu perdi quando eu vejo essa coisa, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados segurar expedientes importantíssimos que interessam ao país e prejudicando operários, prejudicando todo mundo, né, como tem acontecido, só cuidando do seu interesse pessoal, pensando na sua reeleição, ou assim mesmo o presidente do Senado. Essas coisas fazem com que a gente não se afaste desses elementos. A gente se decepciona tanto, né, com o procedimento dos políticos, da maioria, né? É de tal forma decepcionante a conduta deles que as pessoas de bem procuram se afastar. Nós deveríamos ter uma elite política outra, gente de intelectuais, gente, grandes técnicos e médicos, etc., deveriam estar na política, né? Mas como era antigamente, nós tínhamos aqui um partido libertador, que o Raul Pila, o professor da Faculdade de Medicina, era líder, né? Eram pessoas puras, mas eram batalhadores por pensamentos, né? O Partido Libertador procurava o parlamentarismo. Era a luta pelo parlamentarismo, né? E essas coisas, eu poderia citar inúmeros nomes, né, que integravam a Constituinte Estadual de 1946, que eram realmente expressões no cenário gaúcho. Isso tudo desapareceu. Se vamos analisar os que estão no Congresso, etc., e as fichas policiais dos mesmos, nós vamos verificar que a maioria tem ficha policial, a maioria é gatuno, etc., né? Que não deveria estar no Congresso. Então, a gente sabe que se envolve numa área dessas, a gente só tem a perder, porque não tem como lutar paralelamente com essa gente. Isso acontece com grandes industriais, grandes comerciantes, grandes cientistas, etc., que se retraem. Todos teriam desejo de contribuir com seu esforço, seu conhecimento, para modificar, aperfeiçoar leis, decretos e regulamentos. Mas se nós vamos analisar até as nossas câmaras de vereadores, etc., nós vamos verificar que até nessas pequenas entidades, nessas pequenas estruturas, nós vamos sentir que o povo não soube eleger com o devido cuidado, né? É uma aula de democracia. O senhor é uma aula de democracia. Não. Eu quero contar, tem 3 histórias muito especiais que o senhor viveu, foi protagonista, que eu quero contar. Então eu vou pedir para o senhor, fique comigo, nós vamos encerrar esse programa de hoje e a gente volta para conversar sobre isso agora, pode ser? Pode. Hoje numa conversa de peso com o decano da nossa advocacia gaúcha, doutor Adalberto Alexandre Schnell. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, a gente volta amanhã com mais Adalberto Schnell. Até lá.